Olá a todos, boa noite. Eu sou a Fabi Nolasco, conectando pessoas e negócios, criando raízes em Portugal. Hoje vamos falar com o psicólogo português Tiago Sabalão, que vai falar um pouquinho com a gente sobre como lidamos com as expectativas e exigências da sociedade. A sociedade nos cobra bastante e hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Hilda, tudo bem? Então, nessa semana nós vamos ter somente uma live, nós estamos agora no mês de férias em Portugal, né? Por isso, teremos somente uma live essa semana, no mês de agosto, né? Aí depois retornamos com a live semanais, ok? Mas essa live eu espero que todo mundo goste, será uma live muito produtiva. Tiago já chegou. Olá. Olá, Tiago, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fabiana. Estou-me a ouvir? Estou-me a ver bem? Sim? Sim, Ok, sim, ótimo. sim. Também está me ouvindo bem? Também estou, está ótimo. Tá bem. Obrigado e um Então, olá para todos e para todas. muito prazer em te conhecer, Igualmente. tá bem? Não o conheço pessoalmente, porém te sigo, né, nas redes sociais, acompanho um pouquinho do seu trabalho, né, gosto bastante, e assim, fico muito agradecida e honrada por ter aceito o meu convite, né. O Criando Raízes em Portugal, ele é um projeto onde eu apresento pessoas que inspiram outras pessoas, e alguns temas também que a gente precisa abordar, né, e eu acho que esse é um dos temas que hoje em dia eu acho que tá bem pertinente, porém, quero também diversificar as diferenças, né? Como nós lidamos com esses problemas aqui em Portugal e como nós lidamos também no Brasil, que tem essa diferença também. Eu vivo hoje em Portugal, né? Há 2 anos em Portugal, e por isso que fiz este convite, obrigada mais uma vez, e a todos que estão entrando agora na live. Ele é o psicólogo e terapeuta de casais, né? Tiago Sabalão, ele é um psicólogo português, tá? Já tem é autor do livro Sentimento de Pertença e Quando o Amor Chega, né? Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos, faz workshop, em palestras, aparece em vários programas de TV, então, muito obrigada pela sua participação. Bom, eu acho que eu já falei demais. Agora pode se apresentar um pouquinho. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer para mim poder conhecer pessoas novas, poder conhecer projetos novos e também poder partilhar. Acho que é uma das minhas missões profissionais e se calhar missões de vida, não é? É partilhar um pouco do meu conhecimento e da minha experiência que vou tendo, não é? Naquilo que é a minha prática, sobretudo naquilo que é a minha prática clínica, e já partindo aqui um bocadinho para a minha apresentação em termos profissionais, porque eu caminhei a psicologia, não é? Licenciei-me, tirei mestrado, enfim, e depois sou psicólogo clínico, não é? E especialista em psicologia clínica, mas sempre me apaixonou a área das famílias, dos casais, sobretudo, e fui investindo nesse sentido e por isso tenho algumas especializações avançadas, quer em sexologia clínica, em terapia de casal, em terapia familiar, e é uma área que eu efetivamente gosto muito e vou trabalhando por aí. Os meus 2 livros que referiu, tanto o Sentimento de Pertença como Quando o Amor Chega, estão muito direcionados para os relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos. Tenho assim um projeto para, não sei se é para breve, mas que está a ser construído, mais ligado ao desenvolvimento pessoal, mas estes 2 livros são muito direcionados para os relacionamentos interpessoais e com uma escrita muito livre, aquilo que eu procuro fazer, e mesmo quando faço workshops, quando dou palestras, etc.,
procuro não ser muito técnico, não é? Ser mais um bocadinho terra a terra com as pessoas, porque também tem a ver com a minha experiência, não é? Porque, digamos assim, podemos dizer que dentro da psicologia eu podia ou ir por uma via mais académica, não é? Mais de investigação, ou uma via mais clínica, não é? Mais no contacto com os casos reais, não é? O contacto com as pessoas. E foi essa via que eu acabei por seguir e privilegiar e que tem assim um grande foco na minha vida. E depois vou partilhando em vários formatos. Gosto muito da escrita e por isso é que tenho o livro, também tenho o blog. No meu website, em tiagosabalão.pt, vou deixando lá também alguns textos. E enfim, depois vou partilhando pelas redes sociais, enfim, um conjunto de projetos que também vou estando inserido, mas que as pessoas têm a oportunidade depois de me conhecer melhor visitando o meu website. Ah, legal, legal. E assim, os atendimentos você está agora online ou você já iniciou os presenciais? Sim, já iniciei os presenciais, sim. Tive aí uma fase, sobretudo ali março, abril e um pouco de maio, onde exclusivamente fazia por videochamada, mas agora já retomei os presenciais e tenho aquilo que já tinha mesmo antes do confinamento. Tenho um misto, não é? Tanto há atendimentos presenciais como atendimentos por videochamada. E, em alguns casos, há processos onde, dentro do próprio processo, há um misto. Determinadas sessões ou consultas são feitas presencialmente e outras são feitas à distância. Há alguns entraves, no meu ponto de vista, eu gosto muito do presencial, não é? E das consultas e das sessões presenciais. Mas a videochamada funciona muito bem em muitos casos. Noutros casos, eu não considero que seja tão eficaz, até sobretudo quando se fala da terapia familiar ou terapia de casal, que exige uma outra dinâmica, não é? Que tem características diferentes de um processo individual e ganha-se muito com a via presencial nesses casos. Depois, há outro problema em termos de videochamada para algumas pessoas à distância, porque não têm privacidade e nas consultas de psicologia a privacidade é tudo, não é? A confidencialidade é tudo. É verdade, tem isso também, né? Sim. É bom saber, porque hoje em dia mudou um pouquinho, né? Então a gente vai ter que se adaptar a isso também, né? Sim. Bom, enfim, então assim, como lidar com as exigências? Porque assim, qual que é o objetivo disso? Eu vejo que a nossa sociedade, ela nos cobra muito, muito, né? Ela nos cobra, por que você não casou ainda? Por que você não tem filho? Nossa, mas você está muito velho para fazer tal coisa. Mas, enfim, né? Por que está sozinho? Por que não arrumou alguém ainda? Tudo a sociedade nos cobra, né? E como que a gente, ainda mais hoje em dia, né? Eu vejo assim que hoje se liberou muita coisa, porém, né? Liberou assim no modo de falar, porque na realidade a gente vê outra coisa, né? E assim, como que a gente lida com isso de uma maneira que não choque tanto, porque a exigência das pessoas, da sociedade em si, ela é muito grande e isso afeta o dia a dia das pessoas. Tem pessoas que não ligam, que não tá nem aí, eu faço da minha vida o que eu quero, quem paga minhas contas sou eu. Porém, tem pessoas que ela segue o padrão, segue à risca o que a sociedade manda, o que a sociedade cobra, né? Assim, você como um psicólogo, que já lida com várias pessoas enfim. Várias idades, de vários géneros, com várias problemáticas, sim. Exatamente. E eu acredito que as questões, que uma das questões é isso também. É o medo da pessoa não poder fazer uma coisa, porque o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, enfim. Fala um pouquinho pra gente, como é que é essa loucura
cura para a gente conseguir viver. Sim. É importante percebermos uma coisa, primeiramente, que é nós nascemos aonde? Nós nascemos numa família, não é? E por isso todas as expectativas e exigências primeiras na nossa vida vêm da família, não é? Sobretudo dos pais, em alguns casos são os avós, que acabam por ser mais cuidadores, etc., mas sobretudo os pais. E os pais também já levaram com essas exigências, não é? Das suas famílias, das famílias até de origem de um e de outro, não é? Do pai e da mãe. Há uma certa herança familiar, não é? Num conjunto de costumes, num conjunto de práticas, num conjunto de regras, enfim. E isso vai passando de geração em geração, e as pessoas, no fundo uma marca, não é? Das famílias, uma identidade das famílias, ao comportarem-se de determinada forma, ao gostarem de determinada forma, ao pensarem de determinada forma, etc. E é claro que numa fase inicial, quando nós somos crianças, nós não temos grande capacidade crítica, não é? E nesse sentido vamos absorvendo aquilo que nos é dito. E vamos, no fundo, orientando a nossa vida, as nossas relações, a relação connosco próprios, a nossa autoconfiança, a relação com a escola, com os vizinhos, com os outros, enfim, vamos orientando de acordo, sobretudo, com aquilo que são as indicações ou às vezes as imposições por parte da família, não é? Até que chega, enfim, a determinada altura, sobretudo ali na adolescência, não é? Já começamos a dar aqui um certo valor a outras pessoas, sobretudo aos pares, não é? Aos ídolos, enfim. Já há aqui outras influências que acabam por surgir na nossa vida, e alguns adolescentes, nem todos têm essa oportunidade, não é? Acabam por dar um pouco de liberdade a si próprios e ir experimentando, sair um bocadinho da linha, não é? Contrariar um bocadinho aquilo que é norma, aquilo que foi sendo passado pelos pais, sem grande medo aqui de desiludir os pais, não é? É uma fase aqui de grande irreverência que é muito importante. Mas a verdade é que alguns não vivem isso, não é? Há alguns que, até, enfim, fruto de famílias muito mais fechadas, ou pais muito mais autoritários, ou muito mais impositivos, não é? Levam a que depois os filhos não tenham essa oportunidade ou não consigam, de facto, contrariar isso. E fica depois ali uma adolescência bastante pesada. Mas depois é curioso, porque na saída da adolescência, na entrada jovem adulto e adulto, há, entre aspas, um certo retrocesso em que se volta a pensar naquilo que são os valores familiares, não é? E os valores familiares incutidos. E acontece aqui uma coisa que é, sobretudo, o medo de desiludir o pai ou desiludir a mãe, não é? Ou seja, se eu me comportar de outra forma, se eu criar a minha vida por um sentido que não é aquele que era esperado pelos pais, eu tenho um pouco de receio, ou muito receio, não é? De desiludir, ou desiludir o pai, ou desiludir a mãe, enfim. Isto aqui é uma grande dificuldade, ou seja, este medo de desiludir os pais é uma das grandes dificuldades, mas faz parte do processo, porque tem a ver com o caminhar para aquilo que se chama a diferenciação do self, não é? Na psicologia, não é? Ou seja, é a pessoa começar a conseguir ser ela própria. Sendo que também não sabe muito bem o que é isso, não é? De ser ela própria. É fruto aqui de alguma descoberta, ou muita descoberta ao longo da vida. Mas quando houver esta capacidade de contrariar, não é contrariar por contrariar, é simplesmente porque eu acho que aquele modelo não é um modelo para mim, ou aquela via não é uma via para mim. Por exemplo, os meus pais acham que eu devo ir para a faculdade, mas na verdade eu acho que não é? Eu acho que devo terminar o 12º ano aqui em Portugal, não é? E depois até parar um ano, ou ir para outra via que não seja o ensino superior, não é? Ou estar num relacionamento e dizem, ok, na minha família todos se casaram, mas eu não me quero casar, não é? O meu projeto de vida não é esse. E podem ter essa capacidade de se conseguirem demarcar ou não, ou estarem muito presos e terem de facto essa dificuldade porque já é ali um projeto de família. E às vezes há aqui este problema, por exemplo, em termos de casais, em que um não se quer casar e o outro quer se casar, não é? Às vezes conseguem chegar aqui a um consenso, não é? Ou a pessoa que não se quer casar acaba por ceder, embora não tenha o simbolismo, o grande simbolismo para ela, mas acaba por ceder. Outras vezes até acontece o contrário, não é? Que é a pessoa que tinha como projeto de vida o casamento começar a refletir sobre isso e perceber que se calhar não faz muito sentido para ela ou para ele
que era mais uma imposição da família e porque todos estavam assim. Porque muitas vezes a verdade é que as pessoas estão num relacionamento sem estarem casadas, não é? E estão muito bem. E ao continuarem assim, podem efetivamente estar a construir a relação como querem e sentirem-se bem. E esse passo para o casamento, se for algo forçado, torna as coisas muito mais difíceis. Sim, e tem casais que às vezes casam e não conseguem ficarem juntos, né? Aí acabam se separando e eles viviam tão bem separados, assim, sem casar, né? Sem estar na mesma casa, tudo. Sim. Tem isso também. Sim, e depois... Eu conheço Sim, um casal assim. e depois tem os filhos, não é? O projeto Filhos, que é das coisas, enfim, mais impactantes na vida de um casal. O querer ter filhos ou não querer ter filhos, não é? As duas situações. Ou quando um quer e o outro não quer, então aqui as coisas ficam bem complicadas. Mas muitas vezes até o casal opta por não ter filhos, ou não ter filhos numa determinada fase da vida de casal, mas receber constantemente a pressão por parte da família. Então, quando é que vem o meu neto, não é? Então, quando é que vêm os filhos? Quando, às vezes, também acontece outra coisa, que é o casal até quer ter filhos e até está a tentar ter filhos, mas está a ter dificuldades. E não quer estar a partilhar isso que é tão íntimo, não é? Podem estar a passar ali por um processo bastante complexo e não querem estar a partilhar com os outros. Então, é como se os outros sempre que estão ali a perguntar tivessem ali a espetar uma faca, não é? É chato isso, né? É chato porque a gente não sabe o que está se passando. E aí cutuca uma ferida que dói lá dentro daquela pessoa, né? E é complicado isso mesmo, é difícil. Por isso que eu falo que tem hora que a sociedade cobra e não sabe o que ela está cobrando. Exatamente, exatamente. Mas também acho que é importante uma coisa, Fabiana, perceber uma coisa, que é quem é que é a sociedade? A sociedade são as pessoas, não é? Às vezes quase queremos aqui uma entidade ou uma identidade assim meio estranha, meio abstrata, não é? Mas a sociedade são as pessoas. E depois há outra coisa que é, até que ponto é que aquilo que nós estamos a dizer, que é a sociedade que nos está a cobrar, não somos nós que estamos a cobrar nós próprios, ou pensamos que a sociedade está a nos cobrar, não é? Até pegando no exemplo da família. Nós até podemos estar numa família onde, por exemplo, toda a gente tem filhos, toda a gente se casou, etc. E nós partimos do princípio que a família espera que isto também aconteça connosco. Quando, na verdade, se nós assumirmos que não queremos isso e se falássemos com a família, até podia haver uma abertura relativamente a esse projeto de vida, não é? E a essa opção. E nós muitas vezes partimos de determinados pontos que não são reais, não é? Estamos a dizer que a sociedade nos está a cobrar, mas se calhar somos nós que estamos a cobrar a nós próprios, não é? Quando, por exemplo, nós temos um determinado estatuto e se calhar partimos do princípio que a sociedade exige que se eu tenho um determinado estatuto tenho que vestir determinada roupa, tenho que ter um determinado carro, tenho que fazer isto ou aquilo. Mas até que ponto é que a sociedade está efetivamente a exigir isso? Não sou eu que estou a exigir isso a mim próprio. Também tem. Eu acho sempre importante nós termos esta visão autocrítica, não é? Relativamente àquilo que nós consideramos que é a sociedade que nos está a impor. E também não nos esquecermos que algumas das coisas que a sociedade impõe também são importantes de serem impostas, não é? Sim. Porque elas acabam, mesmo quando eu estava a falar na fase inicial, em que as crianças não têm tanta capacidade crítica, não é? Autocrítica, e que são orientadas pelos pais, é bom que assim seja, não é? E que ganhem ali alguns valores, algumas normas, e muitas delas são de facto basilares e importantíssimas para a vida delas e orientadoras. Assim como as questões culturais, as questões da sociedade, podemos identificar mais ou menos com as mesmas, não é? Mas a verdade é que mesmo que em determinada altura da nossa vida nós nos deixemos de identificar, podemos considerar que aquilo foi muito útil na nossa vida num determinado caminho. Por exemplo, eu posso, desde novo, seguir uma via religiosa e depois, quando chego a adulto, considerar que já não faz sentido para mim estar ligado à igreja, estar ligado à religião e começo a ter uma postura diferente perante a vida, não é? De um outro sentido à vida, etc. Mas, apesar de estar a fazer este movimento, eu posso reconhecer que as bases que adquiri em todo aquele processo ligado à religião, ligado à igreja, me pode ter sido muito importante e que moldou a minha personalidade ao ponto que eu agora admiro um conjunto de características que acabo por ter, não é?
Portanto, há de facto assim vários pontos que nós devemos pegar quando colocamos esta expressão de que a sociedade nos cobra, não é? Às vezes temos mesmo de pensar se é de facto a sociedade que nos está a cobrar, e mesmo que nos cobre, depois existe aqui outra coisa, que é a sociedade cobra-nos, não é? E nós ou nos acomodamos a essa cobrança portanto, não resistimos àquilo que consideramos que não faz muito sentido para a nossa vida, ou temos aqui já alguma capacidade de contrariar um pouco aquilo que está a ser cobrado, não é? Isto também tem muito a ver com a nossa autoconfiança, com a nossa segurança, porque muitas vezes nós também cedemos àquilo que a sociedade nos impõe, porque de certa forma queremos receber alguma aceitação de determinados grupos, de determinadas pessoas, e aí sentimos-nos mais fortes, mais acolhidos. Se fôssemos por um determinado caminho, talvez estivéssemos muito mais sozinhos e com dificuldades em conseguir lidar com isso, não é? Eu, entretanto, vejo aqui um conjunto de comentários. Eu não sei se estão a colocar alguma questão, Fabiana. Não, então, porque assim, isso abrange N razões, né? O que você colocou foi muito importante, porque às vezes a gente cobra da sociedade uma coisa que talvez nós estejamos impondo isso, né? Isso foi um fator muito, muito relevante. E aqui, então, assim, enquanto for conflito para nós, aí sim, ficamos inseguros na opinião da sociedade. Acredito que enquanto você tem dúvida de algo, não está certo da sua decisão, e sim deixa com que a sociedade influencie no nosso conflito, também, né? Sim. E você saber realmente o que te faz sentir feliz, realizado, ou uma pessoa de sucesso em vários âmbitos. Né? Deixa eu só pegar aqui um ponto, que é esta questão da responsabilização. Ou seja, nós muitas vezes, quando não temos muita segurança em algumas decisões para a nossa vida, fica mais confortável ceder àquilo que a sociedade impõe, exige, enfim. Porquê? Porque também tem aqui uma razão. Porque depois, se as coisas correrem mal, eu vou responsabilizar a sociedade. Eu não me vou responsabilizar a mim, não é? E isto é um dos princípios muito importantes do desenvolvimento pessoal, é nós começarmos a nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Daí a importância de nós tomarmos as nossas decisões, independentemente das influências que recebemos, e é sempre bom receber a opinião das outras pessoas, e mesmo, enfim, uma forma da sociedade em si, não é? Da forma como as coisas vão sendo encaminhadas. É sempre bom analisar as coisas dessa forma, mas é muito importante depois pesarmos isso e tomarmos a nossa decisão e assumirmos, que é isto que é difícil, as consequências dessa decisão, porque nós assumimos muito facilmente quando as consequências são positivas, não é? Eu tomei uma boa decisão, não é? Quando as coisas são negativas, nós dizemos eu fui influenciado, eu fui empurrado por estas pessoas ou pela sociedade. E esta forma mais conscienciosa, mais proativa até, não é? E responsabilizante, acho que tem muito mais lucro face àquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal do que nós estarmos a depositar um bocadinho fora de nós, não é? Porque agora foi daquilo, agora foi dos outros, ou porque foi influência daquilo dali, não é? É bem isso. Então, falando aqui assim, a gente, tudo influencia. Às vezes temos tudo e não estamos felizes. Falta algo, o ser humano nunca está feliz. Existe sempre uma insatisfação. E é bem por aí mesmo, né? Sim, existe uma insatisfação, às vezes quase crónica, não é? Uma insatisfação contínua, porque as pessoas estão à busca da perfeição, não é? A perfeição, o relacionamento perfeito, uma vida perfeita, um trabalho perfeito, tudo tem que correr às mil maravilhas. Se há alguma coisa que falha, se eu estou a fazer alguma coisa que me está a custar, que me deixa mais triste, eu já ponho em causa o meu bem-estar, não é? Eu, por exemplo, eu na minha profissão, há coisas que gosto de fazer e há coisas que não gosto tanto, não é? Eu gosto muito de estar em consulta e estar a falar com as pessoas, eu gosto muito de estar nas palestras e estar a falar com as pessoas, mas depois há todo um trabalho que não se vê, não é?
de pensar sobre os casos, de investigar, de ler artigos, de ler livros, de refletir sobre tudo isso e tratar de um conjunto até de burocracias muitas vezes, fazer relatórios, etc. E claro que estas atividades ou estas tarefas não dão tanto prazer quanto as outras, mas eu não vou dizer para mim próprio, pelo facto disto acontecer e de eu não sentir, se calhar, grande satisfação em algumas tarefas que eu tenho, que este não é o meu emprego de sonho. Porque o meu emprego de sonho é aquele onde eu estou sempre apaixonado e aquele onde estou sempre a sorrir e não há aqui problema nenhum. E isto é para todo lado, não é? Ou seja, é para as relações também, não é? Quase que estão à procura de que tudo funcione bem nas relações. Eu costumo dizer que é importante nós apreciarmos a imperfeição das relações, a nossa imperfeição, não é? A beleza da imperfeição. Porque realmente quando nós somos capazes disso, não é? Quando nós considerarmos que somos suficientes, quando nós considerarmos que a imperfeição é bela, não é? E nós podemos conviver com isso, acho que vamos ganhar muito. Mas sabe uma coisa, Fabiana? Quando eu digo às pessoas que devem pensar que são suficientes, as pessoas ligam isso àquilo que são as notas dos testes, não é? Insuficiente, suficiente, bom ou muito bom, não é? Ah, mas então isso deve ser pouco ambicioso, quer dizer, eu não gosto de ficar por aí por ser suficiente. Então, eu quero ser excelente, não é? Eu quero estar lá em cima. Só que depois criam metas tão exigentes, não é? Tão irrealistas, e expectativas tão elevadas que se torna difícil depois chegar lá, não é? Fica difícil. Eu diria que não é problemático criarmos expectativas elevadas, ou seja, nós podemos criar uma expectativa elevada como uma meta, não é? Mas depois não devemos só ter essa meta, nós depois devemos ter um conjunto de objetivos que nos permitam perceber que vamos cumprindo, que somos capazes de cumpri-los e que eventualmente estamos mais próximos. Porque o cumprimento ou não cumprimento desses objetivos já nos podem também fazer perceber melhor se aquela meta que nós criamos de facto é utópica, não é? Ou, na verdade, é difícil, mas que se consegue lá chegar no seu devido tempo, não é? Estou aqui a dizer aprender com os erros, não é? Sim, e assim, o que você disse é muito interessante, porque assim, a gente cria uma meta a longo prazo. E eu vi, acho que uma palestra que foi, acho que semana passada, não me lembro bem, que falava justamente sobre isso. Você tem que criar metas a curto prazo. E aquela meta que você vai subindo degraus, que você não vai ultrapassar aquilo, porque você começa a ter frustrações. Porque você coloca, você impõe uma coisa tão gigantesca, você se cobra tanto, que por fim você não consegue chegar nem no meio do caminho. Eu achei isso super interessante, porque às vezes a gente faz umas metas gigantescas e fica naquela angústia de correr atrás, se cobra tanto, e a frustração é inevitável. Sim, então, é a mesma coisa, Fabiana, é a mesma coisa que eu digo assim, eu vou escrever um livro, não é? E vou dizer, eu vou escrever um livro de desenvolvimento pessoal e vai ser um livro fabuloso que vai, de facto, estar aí a ser falado por toda a gente, etc. Não é? Queria esta meta bastante ambiciosa, pronto. Ok, está lá. Não é? Está ali a minha ambição, está ali a minha expectativa. Agora, se eu não me autodisciplinar para conseguir atingir esse projeto, o que vai acontecer é que os dias vão passando e eu vou olhando para aquilo que vou fazer e vou dizer, espera aí, mas isto não está a sair, isto não é impactante, isto não está a ser como eu quero, ou hoje não estou a conseguir produzir, etc. Então, eu vou abandonar, não é? Ou seja, há uma frustração tão grande porque eu não estou a conseguir produzir aquilo que quero. Agora, se eu perceber assim, ok, eu já defini a minha meta ambiciosa, mas agora o que é que eu tenho de saber? Quais são os tópicos que eu quero tocar? Quais são as dimensões que eu acho importantes? Quais são os temas que eu quero, não é? E dentro disto, que formato é que eu posso usar? Posso pegar ou recolher um conjunto de livros sobre estes temas e trazer para cá até algumas expressões, algumas reflexões, etc. Posso pegar em exemplos práticos, então vou buscar esses exemplos práticos, posso falar mesmo com as pessoas e as pessoas falarem um pouco sobre isso, ou seja, defino aqui o que é que tenho de fazer. Então, ao saber o que tenho de fazer, então já sei, ok, então se vou buscar livros, tenho que selecionar livros primeiro, etc. E vou criando todo este planeamento, onde depois eu sei que, por exemplo, todos os dias eu tenho que, pelo menos, estar meia hora dedicado a essa tarefa.
produzindo mais ou menos, estou meia hora dedicado. E tenho um objetivo para esse dia, e tenho um objetivo para essa semana, e tenho um objetivo para daqui a 1 mês e para daqui a 3 meses. O tempo vai passando e eu vou sentindo, não é? É bastante observável, não é? E palpável o produto, não é? Aquilo que eu estou a fazer e os resultados. Então eu estou a sentir que estou a chegar lá e que estou a chegar perto, não é? E estou a caminhar essa meta. E essa meta até pode ser uma meta muito utópica, mas é uma meta que me motiva. Porque, obviamente, ele ser muito vendido, ser muito apreciado, etc., é consequência do trabalho e de um conjunto de fatores, alguns que podemos controlar e outros que não controlamos, não é? E se calhar essa meta até vou abandonar. Se acontecer, aconteceu, eu vou ficar contente. Mas eu desfrutei de todo o processo. Porque o importante é isto, não é? Eu desfrutar de todo este processo. E aqui estou a enriquecer competências, não é? E estou-me a sentir mais competente e já não estou a frustrar. Ou se frustrar, como são objetivos mais pequenos que eu estou a determinar para o meu dia, para a minha semana, são frustrações menores. É mais fácil gerir a minha frustração, não é? Porque também temos de geri-la, não é só evitar a frustração que ela vai acontecer, inevitavelmente. Sim, aqui o Elton está falando assim, é fácil a gente falar tudo, é muito bonito, mas isso na realidade, na prática, não é bem por aí. Qual assim, qual a dica? Eu acho que você já deu, uma das dicas você já deu agora, e para que tudo isso torne mais fácil, para que a gente consiga dar um passo. Eu acho que é isso, né? Criar novos hábitos. Eu acho que, sim, eu acho que há uma coisa muito importante que tem a ver com o autoconhecimento. Devemos apostar muito naquilo que é o autoconhecimento. Sabemos bem quem somos, não aquilo que os outros nos dizem que somos, não aquilo que nós pensamos que somos, mas não, saber quem é que eu sou. Eu sou uma pessoa autodisciplinada, sim ou não? Eu sou proativo, sim ou não, não é? Eu sou determinado, sim ou não? Ou seja, eu quando sei aquilo que sou, eu tenho a oportunidade de ou adaptar depois os objetivos que traço às minhas características, ou se algumas me geram algum mal-estar, eu traçar um plano para poder melhorar e desenvolver determinadas capacidades para poder ser mais capaz. Por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que inicia um projeto, mas quando vejo que ele se torna muito difícil, eu tendo a sair dele e a criar um novo projeto, não é? Então, significa que eu tenho pouca capacidade de persistir em busca de determinados resultados. Então, se eu sei que isto acontece, eu tenho de conseguir adotar uma estratégia que me permita permanecer mais um pouco nos projetos, não é? E com isto estou a ganhar esta capacidade de persistir. E se fruto desta minha persistência eu conseguir atingir aquilo que até então não tinha atingido, então eu já estou a trazer evidências para a minha vida de que eu consegui, que eu fui capaz, e aquela característica em particular é importante para eu conseguir atingir os meus objetivos. Por isso, um processo sério de autoconhecimento e profundo de autoconhecimento, ao longo da vida, eu acho que nós devemos estar sempre a procurar conhecer-nos, vai nos ajudar bastante a conseguirmos traçar metas mais realistas e a sabermos efetivamente aquilo que nós queremos, não é? Mas Tiago, deixa eu falar uma coisa. Tá dando eco, né? Não está, não está. Se autoconhecer é uma coisa, assim, muito difícil. A gente pensa que se conhece, porém a gente não se conhece. A gente conhece o que os outros falam que a gente é. Exato. Né? Parar para pensar assim, como que eu sou, é difícil, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil de você conseguir perceber quem é você. Sim, não é fácil. É verdade que não é fácil. E poucos são os processos fáceis, não é, que nos levam ao sucesso, à felicidade, etc. Não é? É um caminho desafiante. Mas é possível, ou seja, temos que ir desmontando um pouco o que é isto do autoconhecimento. E pegamos, por exemplo, quais são os valores que eu nutro, quais são os valores que são essenciais para mim, não é? Por exemplo, a liberdade é um valor que é importante para mim, não é? E por isso é importante eu saber isso, ou seja, se eu estiver em alguma situação que me estão a privar da liberdade ou a tentar a minha liberdade, eu sei que vou ficar descompensado emocionalmente, não é que vou reagir, não é? E, portanto, eu sei que este é um valor que me norteia, não é? E que eu tenho que o seguir. Portanto,
um dos aspectos é efetivamente os valores, não é? Os nossos valores, sejam aqueles que são herdados da família e que depois estão enraizados connosco, sejam aqueles que nós construímos fruto de outras vivências, não é? E vamos adquirindo esses valores. Depois também estamos atentos àquilo que são os nossos interesses. O que é que eu digo que vou fazer que fico logo desperto e com vontade de fazer, não é? E quando isso acontece, se eu consigo identificar algumas coisas, em várias áreas, pode ser porque vou escrever, porque vou ler, porque vou correr, não é? Porque vou conversar com alguém, enfim. Se eu consigo identificar algum desses interesses, eu também já me estou a conhecer melhor, não é? Sei aquilo que gosto, sei aquilo que me equilibra, que me traz felicidade. Então, se eu sei, isto deve fazer parte da minha vida, não é? Mesmo que as outras pessoas digam que não faz sentido nenhum, com a idade que eu tenho, fazer determinadas coisas, não é? Mas se eu sei que aquilo é importante para mim, então eu devo fazer. E por isso já me estou a conhecer melhor. Mas como estava a dizer a Fabiana, e bem, quer dizer, aquilo que os outros nos dizem também nos ajuda muito a conhecer. E é por isso que nós somos seres sociais, não é? Precisamos estar em contacto com os outros. E às vezes ficamos surpreendidos com aquilo que os outros nos dizem, quando nós perguntamos, olha, tu que convives comigo há muito tempo, como é que me vês, não é? Quais são as características que saltam à vista? O que é que achas que eu gosto, não é? Quais são as minhas lutas, não é? Aquilo que me faz mexer. E as pessoas começam a dar ali o seu feedback, sobretudo as pessoas mais próximas que nos conhecem melhor, mas também de vários contextos, da família, do trabalho, de um contexto mais social, e já temos ali leituras diferentes. E, por um lado, validamos algumas das coisas que já sabemos, o que reforça aquilo que nós pensamos, e, portanto, estamos mais seguros naquilo que realmente somos. E, por outro lado, às vezes também nos surpreendemos, porque nós, às vezes, também dizemos a nós próprios determinadas coisas que não são verdade. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa desorganizada e vou levando isto a minha vida toda. E vou pensar que eu, efetivamente, sou uma pessoa desorganizada. E, por exemplo, surgem-me alguns desafios ou algumas propostas de trabalho onde eu sei que requer alguma organização, e eu vou dizer, não vou aceitar isso porque eu sou uma pessoa desorganizada e não sou capaz de fazer isso, não é? Se eu estiver em contacto com alguma, por exemplo, uma situação profissional onde me exija essa organização, e que depois há uma avaliação, por exemplo, de desempenho, e em que um dos aspectos que destacam é o Tiago é organizado. E eu, organizado? Mas como é que eu sou organizado? E então explicam, faz isto. E eu, ok, é que eu sempre pensei que era uma pessoa desorganizada, não é? Por isso é que é importante o contacto com os outros também e o feedback que os outros nos dão, não é? E de preferência, porque é habitual os outros apontarem muito o que de negativo acontece connosco, não é? Ou que nós somos. Mas devemos procurar fazer com que eles também encontrem alguns pontos positivos. Sabe, Fabiana, uma das coisas que eu faço muito em consulta é... eu gosto de dizer obrigar no sentido de brincadeira. Obrigar as pessoas a encontrarem alguns pontos positivos do outro, se tiverem em família, em casal, enfim, elogiarem, não é? O outro. E se eu disser que pontos é que tenho a criticar, vamos abrir aqui o livro de reclamações. São capazes de escrever 4, 5, 6 páginas, que até escrever um livro. Mas se eu peço, vamos elogiar a outra pessoa, elogiem outra pessoa, elogiar? Ok. O que é que eu vou dizer? Fica difícil. E porquê? Porque há falta de hábito, não é? Há falta de hábito de olhar para aquilo que é positivo do outro. Se nós vamos ver alguém, por exemplo, a fazer uma palestra, muito possivelmente a maior parte das pessoas o que faz é dizer assim, olha, ele enganou-se naquela palavra. Ele tem aquele tique, não é? Ele não fez isto bem. E poucas pessoas, não é? Poucas são as pessoas que dizem assim, olha, eu gosto da forma como tu usas o teu não verbal, não é? Os teus gestos, a tua expressão. Acho mesmo interessante, não é? Pode-se difícil falar das duas coisas, aquilo que a pessoa considera que é positivo, que é atrativo, enfim, que acaba por ligar o público, ou, outro lado, alguns aspectos que podem ser melhorados, não é? Temos que ter estas duas capacidades. Mas a tendência é de facto olhar para aquilo que é negativo, não é? Você tocou num ponto que é assim, a gente chega no lugar, a mulherada já olha e fala, nossa, mas ela pintou o cabelo, que horror! Exatamente. É bem isso mesmo. Aliás, a forma como nos vestimos, o penteado que fazemos, se usamos barba ou não, a cor dos óculos, se usamos brincos ou não, piercings ou não, enfim, tudo isto acaba às vezes por ser
criticado por uns, mas se calhar elogiado por outros, e nós nunca vamos conseguir agradar ninguém, não é? Agradar toda a gente, aliás. Agradamos sempre alguém. Não tem como fazer isso. Sim. Gente, mas olha, eu vou ter que assistir a live depois, de novo. Tem uns pontos aí que eu adorei, que eu falei, vou ter que colocar em prática. Não, é mesmo isso, Fabiana, é mesmo isso. Ou seja, eu digo muitas vezes que a reflexão por si só não faz muita coisa. Tem-se que aliar sempre a reflexão e a ação. E é verdade que muitas pessoas dizem assim, mas isso é teoria, mas isso é fácil de dizer, mas fazer é outra coisa. Mas eu pergunto, já tentaram? Não é? É que muitas vezes estou a dizer isto e nem sequer tentaram. E às vezes aquilo que estão a dizer que é difícil, até não é assim tão difícil, até porque muitas vezes aquilo que nós dizemos que é difícil acaba por ser muito menos do que pensamos. Damos sempre aqui um lado muito mais pesado àquilo que efetivamente acaba por ser. Mas é importante estarmos atentos a isso. Fabiana. Legal. Estão pedindo para você se tem alguma dica de algum livro que você. Qual o autor que você costuma ler? É autor português, tá, gente? Okay. Eu acredito que. Olha, eu tenho uma relação com os livros um bocadinho. O filme também. Como? O filme, sim. Filme. Eu tenho uma relação com os livros um bocadinho estranha. Porquê? Porque eu gosto muito de ler e leio imensas coisas. Mas eu estou muito pouco atento, às vezes, aos títulos e aos autores. Eu gosto de ler porque gosto de ler e enfim, alguns acabam por ficar e, de facto, tenho algumas referências. Há um autor que eu gosto muito, que é um psicólogo português, que é o Eduardo Sá. É lindíssimo. Ele tem imensos livros escritos. Ele tem, de facto, o dom da palavra e o dom da escrita. Por isso, muitos dos livros podem procurar por Eduardo Sá e acabam por encontrar. Há um brasileiro, Augusto Cury, não é? Que também tem muita coisa e muita coisa boa e é de facto maravilhoso também, não é? Como autores portugueses. Depois, há muitos outros livros no âmbito das relações, no âmbito do desenvolvimento pessoal, que nós podemos ler. No âmbito das relações, eu gosto muito da Esther Perel, que é uma terapeuta de casal, no fundo, que é belga, se não me engano, mas está a trabalhar nos Estados Unidos, etc. E tem uma visão lindíssima das coisas. Acho que é interessante. Depois até fora daquilo que é a psicologia, não é? Ao Robin Sharma, não é? Que muita gente gosta, que tem alguns livros também que são interessantes de ler. Neste momento, há tantos livros de desenvolvimento pessoal, livros de autoconhecimento que nos ajudam. Alguns até muito práticos, como, por exemplo, aquela experiência de uns espanhóis que foram ao Japão e trouxeram um conjunto de conceitos para chegarem à felicidade, no fundo, a ideia que é o Ikigai. Eles têm um livro que é mais teórico, o Ikigai, e depois têm um prático mesmo, um guia prático. E por isso também é uma referência que as pessoas acabam por poder conseguir de uma forma muito prática. As pessoas têm a ideia que as pessoas agora procuram muito isso, não é? Procuram algo que seja mesmo prático, que tenha exercícios para as pessoas poderem fazer e que fique mais fácil de conseguirem mudar a sua vida, não é? E chegarem a determinados pontos. Agora, como é óbvio, e isto é puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, não é? Cada pessoa é uma pessoa, cada relação é uma relação, e nesse sentido, até mesmo do processo a nível do autoconhecimento, ganham muito mais em estar num processo individual, não é? Ou casal, família, enfim, porque aí vão ter respostas personalizadas, não é? Eu acho que eu preciso de várias sessões. Às vezes, exatamente, os processos às vezes são de facto bastante longos. É verdade. Você acha, assim, estão perguntando, você acha que essa pandemia ela vai mudar alguma coisa nas pessoas? Porque assim, eu vi que no começo as pessoas ficaram todas, aquela coisa toda, mexeu com muita gente, mas agora eu acho que todo mundo voltou ao normal. Ok, eu sou muito otimista. Agora, mesmo sendo otimista,
se a pergunta é se a sociedade no seu todo, não é, se vai mudar, eu aí já tenho mais dificuldades em responder, não é? Porque há muitos subgrupos, não é, dentro da sociedade, e uns que estão a tender para lados menos interessantes, não é? E outros que, felizmente, estão a tender aqui para alguma reflexão mais profunda e para lados mais interessantes. Por isso, algumas pessoas vão mudar com toda a certeza. Isso aí não tenho a mínima dúvida. Fruto desta pandemia, fruto do confinamento, de todas as vivências que tiveram, todas as reflexões que foram tendo, não tenho a mínima dúvida que as pessoas vão mudar. Mas precisam, muitas delas precisam de ajuda, não é? Você acha que a procura é maior? Se a procura está sendo maior? Sim, a procura, quer dizer, eu não sinto uma procura maior ou menor, ou seja, sinto a crescer a procura, mas já sinto há algum tempo, mesmo antes da pandemia. Agora, o que eu sinto é que sobretudo o confinamento, não é? E também todos estes medos que vieram da pandemia, levou a que as pessoas ficassem muito mais atentas aos problemas que iam atirando para baixo do tapete. Deixou mais... é como se esta pandemia tivesse levantado o tapete e agora, ai meu Deus, esta sujeira toda, não é? E como é que eu vou fazer? E isso sim, ou seja, em consultas tenho sentido muito as pessoas trazerem essa temática, mas mais como o efeito que produziu para levantar determinados problemas na vida. Mas também, felizmente, algumas pessoas e alguns casais beneficiaram muito deste período e conseguiram realmente descobrir um conjunto de coisas que os surpreenderam ou as surpreenderam e que, no fundo, acabaram por ganhar muito. Mas ainda é muito cedo para nós também medirmos as consequências da pandemia, porque é preciso deixar passar mais alguns meses, há muita investigação a ser feita sobre os efeitos de tudo isto, e as próprias pessoas, porque há muito este hábito também, que é o tempo resolve tudo, não é? E as pessoas vão deixando levar, e por isso eu creio que daqui a uns meses, daqui a 3 meses, daqui a meio ano, daqui a 1 ano, as pessoas vão estar muito mais, se calhar, conscientes e dispostas a entrar em determinados processos de ajuda, para poderem trabalhar sobre si próprias e resolverem isto. Agora, respondendo à questão que a Fabiana estava a dizer, se a sociedade... Sim, é verdade que aconteceu o que está a dizer, de haver algum retrocesso, ou seja, aquele efeito inicial de agora vamos mudar e agora isto vai ser diferente, etc. E depois voltaram às suas vidas e tudo normalizou. É o que eu estava a dizer. Se ficarmos pela reflexão, não chega. Nós temos que aproveitar. Ou seja, eu tive sempre esta preocupação e eu comecei a sentir isto dentro do confinamento, não é? Eu comecei a perceber que as pessoas estavam a produzir boas reflexões, estavam a chegar a boas conclusões, mas depois, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que deixaram isso a voar e não implementaram um conjunto de coisas que permitiam consolidar um pouco as reflexões e fazer essa tal mudança de hábitos que gerava a mudança. E até fiquei revoltado, confesso. Fiquei algo revoltado ao ver isso, porque eu estava com muita esperança naquela fase inicial que houvesse essa mudança, vi ali uma oportunidade, vi ali uma janela aberta e depois vi as pessoas a abandonarem. E isso tenho de facto pena. Espero que seja possível recuperar. Não gosto muito de dramatizar e de ter uma visão pessimista. Eu acho que todos nós temos responsabilidades para poder mudar. Então, se eu tenho consciência disso, a Fabiana tem consciência disso, já somos muitos para poder influenciar as pessoas que estão à nossa volta e podemos mudar e podemos reavivar aquilo que foram as reflexões que eles próprios acabaram por fazer e ajudar a implementar. Nós temos sempre que ter esta ideia de ok, agora a sociedade deixou de pensar sobre isto, abandonou, vai por outro caminho. Não, eu tenho que ser um lutador, temos que ser lutadores, não é? Nós temos que acreditar naquilo que são os nossos ideais, naquilo que são os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que acreditamos que efetivamente pode levar a um mundo melhor, e então não dá para parar, não dá para abrandar. Temos dias, todos nós, que vamos mais abaixo, que ficamos mais desmotivados, e isso acontece. E respeitemos isso. E aceitemos isso. Mas o dia a seguir é um dia para pôr de pé. É um dia para estarmos na luta outra vez. Tem dia que a gente fica em baixa mesmo. Nossa, aí eu fico triste comigo mesma de ficar assim.
Mas aí eu falo Fabiana, assim, eu acho que preciso de um tempo também, né? sim, Então, não fique triste, Fabiana, porque é das coisas que mais digo, também é uma das mensagens que eu procuro muito falar. Eu dou várias formações sobre inteligência emocional, e nós tendemos, nesta fase, a haver um discurso muito em torno daquilo que é a vivência das emoções positivas. Como se houvesse as emoções boas e as emoções más, não é? Os sentimentos bons e os sentimentos maus. Mas nós temos que conviver com todos eles têm uma função. Eu, quando estou um dia triste, frustrado, irritado com um conjunto de coisas, eu já sei que, por um lado, aquele dia eu não vou conseguir mudar o meu estado de espírito. Mas eu sei que tenho ali uma motivação que esta tristeza, esta frustração e esta irritação têm uma função e vai-me dar respostas, e vai-me dar caminhos, e vai-me dar alternativas para que as coisas sejam diferentes e as coisas sejam melhores. Por isso, se elas têm esta função, são importantes. Nós temos é que estar atentos e não nos afundarmos, não é? Se eu me afundar na tristeza, se eu me afundar na raiva que possa estar a sentir, etc., eu aí, obviamente, vou tornar os meus dias bem negros, não é? E uma desesperança a instalar-se. Agora, se eu não afundar, se eu souber a função que tem e aceitar que aquele dia estou assim, por mais que custe, ok, é um dia em que vou estar assim e não vale a pena estar aqui a contrariar, não é? não, eu quero saber quanto é que vai custar essa sessão. Porque ela tá maravilhosa, me fez assim repensar, me fez refletir assim por momentos. Você foi falando, eu fui refletindo, eu falei, meu Deus, era a resposta que eu estava procurando. Ai, Thiago, olha, maravilhoso, maravilhoso, fantástico. Eu até recebi um elogio aqui que eu fiquei até assim, ó. Ai, olha, fantástico. É bom estarmos atentos a isso. Fabiana, tocou na questão do valor, não é? Eu sei que é brincar, mas o que tem muito mais valor, não é? É nós partilharmos as coisas, o que temos cá dentro. Eu nunca estou muito preocupado. Às vezes há aquela ideia do pasteleiro que não diz como é que se faz o pastel de nata porque tem o segredo, não é? Eu não guardo, digamos, grandes segredos, porque o que é que eles ficam aqui a fazer, não é? Se eu estou a adquirir conhecimento, se eu estou a adquirir experiências e que sei que de alguma forma vai ser útil para alguém, então há que partilhar, não é? Sem medo. Porque a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende, sempre está aprendendo, né? Estamos sempre a aprender. E depois é outra coisa que é, eu quero mudar o mundo. Eu acho que o mundo pode ficar melhor. E tenho um conjunto, entre aspas, de fórmulas, não é? Aqui para mudar o mundo. Mas se eu não partilho, como é que eu vou mudar alguma coisa? Não é? Vão ficar comigo e vou estar eu a dizer, mas as pessoas não chegam lá, mas as pessoas não mudam. Mas como é que as pessoas vão para um determinado caminho ou fazer determinadas coisas se eu não estou a partilhar com elas aquilo que eu quero? É o mesmo que as expectativas, e voltando aqui às expectativas, não é? Em casal, eu trabalho muito aquilo que são as expectativas de um e expectativas do outro. E sabe o curioso, Fabiana, é que às vezes aparecem casais com 20, 30 anos ou mais juntos e não sabem quais são as expectativas de um e do outro para a relação. Não sabem, que cada um sabe para si próprio. E como sabe para si próprio e o outro não corresponde em determinadas coisas, fica frustradíssimo com isso, ou frustradíssima. Mas como é que o outro vai adivinhar se não partilha, não é? Porque as pessoas partem do princípio que o seu mundo é o mundo de todos, mas não. Nossa, é mesmo, verdade. Não é? E por isso acho que é importante as pessoas aprenderem a partilhar o que sentem, aprenderem a partilhar o que sabem, e antes de julgar, e antes de dizer que a sociedade é assim ou assado, por exemplo, é procurar perceber com quem é que eu posso falar, o que é que eu posso mudar, ou que outros exemplos é que existem que podem contrariar aquilo que eu estou a pensar relativamente a isto. Por exemplo, as pessoas tendem muito a dizer que as gerações de agora e os jovens, como é que vai ser o futuro, etc. E eu conheço jovens tão interessantes, com projetos tão ricos, tão ricos, tão ricos, que as pessoas esquecem-se de voltar para isso, não é? As televisões também têm muita culpa, não é? Que nós ligamos o telejornal e pouca coisa passa de construtivo, de positivo, de inspirador, não é?
É verdade, é verdade. A gente fica até assim, às vezes eu até desligo, esqueço que existe, porque se a gente liga só tem coisas negativas, né? Então, assim, são dez notícias negativas e duas que você vê que tem. Uhum. Mas, Thiago, olha, tá acabando a nossa Ok. live. Tá acabando, eu tô muito triste. Fabiana, Mas então antes de acabar eu queria deixar aqui uma mensagem como ponto de reflexão relativamente àquilo que é o nosso tópico, que é da sociedade que nos cobra. Vamos pensar de outra forma, que é, em vez de pensarmos que a sociedade nos está a cobrar, vamos pensar que a sociedade nos está a influenciar. E nós temos o poder de decidir se queremos ser influenciados ou não, ou que parte de tudo aquilo que nos está a ser passado é que nós queremos trazer para nós e ser influenciados. Isto parece pouca coisa, mas há uma diferença muito grande, não é? Se eu estou a dizer que está a cobrar, eu desmobilizo, eu fico triste, não é? Eu digo, eu não faço parte deste mundo, enfim, começo a ficar aqui bastante chateado com tudo isto. Mas se eu digo, ok, isto é uma influência que me estão a dar, eu não sou obrigado a ficar com isto, não é? De que forma é que eu consigo seguir o meu caminho e de que modo é que esta influência pode ser positiva ou pode ser negativa para mim, fico com ela ou deixo para alguém, não é? aí, aí a dica. Ai, muito perfeito. Aonde te encontrar, aonde seguir, pode agora fazer vender seu peixe. Ok. A forma mais fácil de perceber todos os meios onde eu estou, os canais, etc., é ir ao meu website, que é www.tiagosabalão.pt, e lá tem o acesso ao meu canal de YouTube, tenho acesso às minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, sobretudo, a todas as participações que eu vou tendo na televisão, na imprensa, enfim. Tem lá um blog também dentro do website, tem lá um programa que eu estou a fazer que está a caminhar para o fim desta temporada, que se chama Conversas Sem Ponto Final, onde eu convido várias pessoas, e amanhã sai um novo episódio, o 10º episódio, que é precisamente com 2 jovens, 2 adolescentes ali no final da adolescência, uma conversa que eu tenho com eles giríssima e que podem acompanhar. Mas facilitando, tiagosabalão.pt, e aí encontram os meus contactos. E sua clínica, o consultório, você atende qual região aqui no Porto? É em Águas Santas, Maia. O gabinete fica, exatamente, o gabinete fica em Águas Santas, Maia, isto se as pessoas quiserem presencial. Não podendo presencial, existem então as consultas online, por Skype, enfim, por videochamada. Gente, é escritório, tá? Quem não sabe, aqui eles chamam de gabinete. Então tá, ok. Thiago, olha, muitíssimo obrigada, foi assim muito inspiradora, foi esclarecedora e foi assim um bate-papo muito gostoso mesmo, eu agradeço assim de coração. Ok, obrigado, Fabiana, eu também agradeço imenso, foi muito bom, muito obrigado pela sua simpatia, não é? Contagiante, e desejo o melhor do mundo, não é? Para as lives que vai fazendo, para os projetos que vai tendo. Também agora vou acompanhando e quem sabe voltamos a falar um dia destes. Com certeza, porque assim, falaram que a gente precisava falar sobre os solteiros, não somente os casais, porque os terapeutas falam muito de casais, sim, né? Uhum. E é isso, quem sabe uma live, a gente pode abordar esse assunto. Perfeito. Muito bem. Muito obrigada mesmo, obrigada a todos que participaram, obrigado a todos. Que gostaram, eu com certeza rever novamente o nosso bate-papo. Um abraço para todos, um abraço, Fabiana. Obrigada, tchau, gente.